Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, embarcaremos em uma viagem no tempo para contemplar fotos raras e nostálgicas das cidades do interior de São Paulo. Prepare-se para reviver memórias e descobrir como tudo era bem diferente dos dias atuais. Vista panorâmica de Taubaté em 1855, capturada a partir de uma fotografia tirada do alto do convento de Santa Clara, revelando a paisagem e a arquitetura da época. Comemorações da independência do Brasil em 7 de setembro de 1912, na cidade de Jaboticabal, registrando os festejos cívicos e o espírito patriótico da época. Antônio Manzillo, diplomado em Nápoles e ex-discípulo do renomado maestro Luigi Abussi, ao lado de seus alunos da recém-fundada Escola de Violino e Bandolim em 1913. Diante de nossos olhos, um verdadeiro ícone da cultura e da arquitetura do interior paulista. O majestoso Teatro Municipal de Araraquara, em 1914. Com sua imponente fachada e detalhes ornamentais que refletem a elegância da época, este edifício foi palco de importantes eventos artísticos e sociais. O agronegócio sempre desempenhou um papel fundamental na economia do Brasil. Nesta imagem histórica, registrada em 1914, vemos um congresso agrícola realizado na Fazenda Companhia Agrícola, em Ribeirão Preto. O evento reuniu importantes fazendeiros da época, em um momento marcante que evidencia a força e a relevância do setor no desenvolvimento nacional. Uma foto do icônico Cornélio Pires. Ele nasceu na cidade de Tietê, no interior de São Paulo. Entre seus feitos, foi o primeiro a gravar por conta própria a música sertaneja, abrindo o caminho para toda a cultura sertaneja. Vou fazer um vídeo de sua história. Deixem o comentário o que acham sobre isso. Loja do Veado, localizada na esquina da Rua 7 com a Avenida 1, na cidade de Rio Claro, em 1903. Este estabelecimento histórico fazia parte do cenário comercial da época, refletindo o crescimento e a dinâmica econômica da cidade no início do século XX. Fotografia do Rio Tietê em Salto de Pirapora, registrada em 1917. A imagem captura a paisagem natural da época, destacando a imponência do rio e sua importância para a região, seja como via de transporte, fonte de sustento ou cenário de contemplação. Fotografia histórica registrada na cidade de Santos em 1918, mostrando o presidente da República, Venceslau Braz, e sua comitiva em visita a um armazém das docas de Santos. Na ocasião, o local armazenava impressionantes 300 mil sacas de café, evidenciando a grandiosidade da produção cafeeira e a importância do Porto Santista para a economia nacional. Os congressistas acompanham de perto o trabalho dos detentos na construção de uma estrada em 1917, uma prática comum na época. Você acredita que algo assim ainda seria possível nos dias de hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Clube Atlético Pirassununga em 1917. Time posicionado em formação antes da partida. Nessa época já havia Campeonato Paulista. Registro dos alunos do Grupo Escolar de Santa Bárbara. Uma foto após a apresentação da Dança das Carvoeiras. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste em 1917. Um registro de Caçapava no início do século XX. O nome da cidade tem origem no Tupi-Guarani e significa Clareira na Mata. Elevada à categoria de cidade em 14 de abril de 1855. Vamos comparar a evolução da cidade de Paraibuna com um antes e depois. A primeira imagem, de 1922, mostra uma vista parcial da cidade no início do século XX. Em seguida, apresentamos uma foto recente, destacando as transformações ao longo do tempo. Evento comemorativo ao centenário da independência do Brasil em Sorocaba, no ano de 1922. A imagem registra a cerimônia do juramento à bandeira, um momento solene das celebrações cívicas na cidade. O Matadouro Municipal de Piracicaba, registrado nesta imagem de 1921, simboliza a expansão urbana e o progresso da cidade no início do século XX. Suas imponentes colunas e detalhes ornamentais refletem o cuidado estético da época, destacando-se no cenário local. Um verdadeiro marco da história piracicabana.
Registro de um evento realizado na Vivenda do Senhor Castro Mendes, no Arraial dos Sousas, em 1923. A imagem captura um momento especial da época, refletindo a atmosfera e a elegância das reuniões sociais daquele período. Uma foto da Praça Municipal com a Rua Brasil no município de Catanduva em 1921. Pensar que convivi com pessoas que viveram essa época há mais de um século atrás. Essa empresa à esquerda é a Sociedade Industrial de Iguape Limitada, inaugurada em 1936, no local onde hoje se encontra a Magmax. À direita está a Matarazzo, fundada em 1921 pelo Conde Francisco Matarazzo. Funcionando como um autêntico armazém de época, a empresa comercializava uma grande variedade de produtos, incluindo itens de fabricação própria, como banha, sabão, tecidos e farinha de trigo. Desempenhava um papel essencial na economia local ao beneficiar o arroz cultivado na região. Fotografia registrando a chegada de imigrantes a Nova Odessa em 1925. Nos semblantes, a expressão de esperança e expectativa diante de uma nova jornada em um país tão diferente daquele que deixaram para trás. Uma foto antiga de São José dos Campos, capturando a imponência da antiga matriz em meio à vida cotidiana da cidade. Pessoas transitam pela praça em frente à igreja, algumas em trajes típicos da época, enquanto outras parecem se reunir na entrada do templo. Ao fundo, edificações simples refletem a arquitetura característica do período, compondo um retrato autêntico de uma cidade em desenvolvimento. Aqui um antes e depois da Igreja Imaculada Conceição de Jacareí. Uma foto da entrada do Mercado Municipal de São José do Rio Preto em 1960. Chamado de Mercadão, é um importante mercado público da cidade. É um ponto de encontro tradicional, um local de compras e um patrimônio municipal. Aqui um registro da tranquila cidade de Botucatu, nos saudosos anos 1950. Uma linda foto do bonde na cidade de São Carlos em pleno anos 1950. Na paisagem, pessoas transitam nas calçadas que cercam a rua de paralelepípedos numa atmosfera tranquila e nostálgica. Registro antigo da Festa da Uva em Jundiaí, possivelmente na década de 1960. O ambiente festivo é enriquecido pela presença da Maria Fumaça ao fundo, que é a atração especial para as crianças, que têm a oportunidade de subir e explorar de perto a locomotiva, um verdadeiro símbolo da história ferroviária do Brasil. Aqui uma foto de São Luís do Paraitinga em 1964, onde crianças realizam a malhação do Judas no sábado de Aleluia. Outro registro de São Luís do Paraitinga, onde podemos observar o ator, comediante, produtor, diretor, Mazzaropi no ano de 1978 dando uma pausa numa filmagem de um filme. Ficamos por aqui. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com amigos.